A sua estagnação pode ser a sua vida pedindo para você seguir de outra forma. Tem momentos da vida em que tudo parece emperrar. Você tenta, insiste, se movimenta, mas nada realmente anda. As coisas não fluem, as oportunidades não encaixam. E uma sensação estranha começa a crescer, como se a vida estivesse segurando você no mesmo lugar. Só que existe uma pergunta desconfortável aqui. E se não for a vida que te travou, e sim uma decisão que você já deveria ter tomado? Muitas vezes parece que a nossa vida dá uma travada geral, né? Parece que a gente não consegue mais seguir em frente, parece que todas as portas estão se fechando pra gente, parece que aquelas pessoas que gostavam da gente já não gostam mais. Enfim, a nossa vida trava, estagna e fica de um jeito que a gente fica tentando entender o que a gente fez de errado. Por mais que a gente saiba que está fazendo tudo certo, a gente não mudou nada, a gente continuou fazendo, por que essas coisas estão acontecendo? Começa a culpar o externo pelos problemas que estão acontecendo com a gente. Afinal de contas, a gente não sabe o que aconteceu. A gente está fazendo simplesmente as mesmas coisas do jeito que a gente sempre fez, mas por algum motivo tudo parou de dar certo. E aí fica a pergunta, o que está acontecendo? Mas será que o que está acontecendo na nossa vida, no fundo, não é alguma coisa que a gente está deixando de fazer? Alguma decisão que a gente está deixando de tomar? Eu venho pensando muito nisso e até por isso resolvi gravar esse vídeo, porque por mais que eu esteja me esforçando para algumas coisas na minha vida, parece que algumas coisas não andam. Só que quando eu dou uma direcionada para aquilo que eu tenho realmente vontade que aconteça, as coisas fluem. E quando eu volto a insistir onde está confortável, onde está gostosinho, tudo trava de novo. Às vezes eu preciso de eu tô com a vida travada, eu precisava só de uma coisinha acontecer para que aquilo que eu quero desse certo e de repente, aquilo lá acontece. Agora, se é para insistir na vida que eu tô levando, da forma que eu tô fazendo, nada anda, nada se desenvolve. Será que não é um recado aí que eu tô recebendo da vida? Muitas vezes a gente sabe que chegou o momento de tomar uma decisão. A vida nos coloca numa encruzilhada que a gente precisa definir se vai para lá ou para cá. E muitas vezes a gente sabe o caminho que a gente quer seguir. Só que esse caminho vai transformar a nossa vida de uma forma que a gente fica com receio, preguiça, né? Tá tão confortável do jeito que tá aqui. Por que eu vou tomar essa decisão agora? Por que eu vou fazer isso? E é justamente isso que começa a travar a nossa vida. É quando a gente fica parado e não faz questão de evoluir, que a nossa vida também também trava. Afinal de contas, que sentido faz a sua vida melhorar se por dentro a gente não está melhorando, né? A gente precisa se organizar por dentro para depois organizar por fora. O fato é que normalmente a gente evita essas decisões, o máximo que a gente pode, porque sair da zona de conforto é uma coisa que a nossa mente não quer que a gente faça. A nossa mente é programada para que a gente fique bem, fique no conforto. Por que a gente vai se arriscar se a gente está bem aqui? Existe um tipo de silêncio que talvez seja apenas uma espera, como se tudo ao redor diminuísse o ritmo enquanto a vida espera por você se decidir. E essa sensação costuma ser desconfortável, porque ela aponta para algo que precisa ser feito, algo que já foi pensado, sentido, decidido, mas nunca atravessado de verdade. E quanto mais tempo isso fica em aberto, mais a vida parece estagnar. Normalmente as decisões mais difíceis que a gente tem que tomar na vida são adiadas por diversos fatores, às vezes até inconscientemente. A gente não percebe que chegou o final daquele ciclo, de um relacionamento que já acabou e a gente insiste, de um trabalho que a gente que tá dando todos os indícios que a gente não vai continuar lá, mas a gente não se coça para mudar. Enfim, várias coisas que podem estar acontecendo na nossa vida que a gente não toma atitude simplesmente por estar confortável ou simplesmente porque a gente não está percebendo que é o momento de mudar. E esses são os sinais que a gente vai recebendo antes da nossa vida travar. A gente já recebe, a gente percebe o que está acontecendo. A gente percebe quando o relacionamento já não é mais como antes. A gente percebe quando o emprego já não está mais legal como estava antes.
Quando tem algum burburinho ali que está indicando que vai acontecer alguma coisa, a gente percebe. Mas muitas vezes a gente não acredita, a gente deixa quieto isso. E é isso que vai levar a gente à estagnação um pouco mais para frente na nossa vida. A vida tem formas curiosas de nos chamar a atenção. No começo aparece como um incômodo leve, quase ignorável. Com o tempo, isso começa a ocupar mais espaço. Os dias ficam mais pesados, algumas situações se repetem e surge uma impressão de estar andando em círculos. Em algum momento, fica difícil sustentar a ideia de que é só uma fase. Existe algo ali pedindo atenção, algo que parece exigir um posicionamento. Muitas vezes são transformações internas que a gente passa, as nossas verdades mudam, né? A gente vai acordando para a vida, acordando para outras coisas, e muitas coisas que faziam sentido para a gente param de fazer sentido. E é gozado como o próprio universo vai se encarregando de ir tirando algumas pessoas da nossa vida, de tirando a gente de algumas situações, tirando a gente do trabalho, tirando a gente de relacionamento, né? Porque às vezes a gente vai empurrando o relacionamento, empurrando, mas chega uma hora que a outra pessoa toma a decisão. E a gente fica sem entender, por que isso está acontecendo? E é simplesmente medo da gente mudar a nossa zona de conforto. É simplesmente medo de dar o passo que vai trazer um pouco de caos para a nossa vida, mas que depois vai empurrar a gente para frente. A verdade é que a gente acaba gastando muita energia mantendo aquilo que a gente não precisa, aquilo que não faz mais sentido para a gente. Tomar uma decisão para fazer essa mudança, chega uma hora que é inevitável. Parece que a gente está vivendo sempre o mesmo dia, o mesmo roteiro, igual aquele filme do Bill Murray, do Dia da Marmota. A gente está sempre vivendo a mesma coisa. Parece que você desliga para dormir e na hora que você acorda começou o mesmo dia novamente. E enquanto a gente não toma uma decisão, isso não muda. Eu estou vivendo essa situação agora que eu preciso fechar um ciclo. E vai ser um ciclo muito doloroso de fechar porque envolve muitas pessoas, envolve muitas decisões que vão balançar não só a minha vida, vão balançar a vida de muitas pessoas. Mas ela é uma decisão que para mim já se tornou inevitável, eu só estou adiando e adiando com dor já. E provavelmente tudo isso vai ser relatado aqui no canal, vocês vão poder acompanhar de perto a partir do momento que essas coisas começarem a acontecer. Mas o que eu quero deixar aqui de recado para vocês é isso. Se você está com a vida travada, parada, não está andando, silencia um pouco. Tira um dia para você, vai para um parque, sem celular, sem outra coisa para te distrair. Pensar na vida às vezes dói mesmo, mas a gente precisa fazer isso. E tenha em mente de refletir no que está acontecendo na tua vida. Onde que está o problema? O que você está adiando que pode ser o passo que você precisa dar para que a mudança aconteça. Por mais caótica que a sua vida se torne depois que você fizer isso. E deixa aqui nos comentários se você sabe o que você precisa fazer e o que você está evitando. Muitas vezes na minha vida eu sabia o que eu precisava fazer, evitei e só tomei na cabeça por causa disso. Tente entender que essa travada na sua vida pode ser justamente aquilo que você precisa para aproveitar o momento, se desfazer daquelas coisas que você não quer mais, lá no fundo você sabe disso, para seguir em frente. Afinal de contas, está tudo travado mesmo. Que diferença vai fazer agora se você seguir da forma que você deseja ou da forma que está te incomodando? Pensa nisso. Tem decisões que não fazem alarde. Elas não chegam com urgência aparente nem com prazo marcado, mas permanecem ali, atravessando os dias, voltando nos pensamentos, aparecendo nos momentos de silêncio. E existe um ponto em que continuar adiando começa a custar mais do que enfrentar. A vida pode até continuar acontecendo, mas com menos presença, menos sentido e menos direção. Talvez não exista um bloqueio real. Exista apenas uma travessia que ainda não foi iniciada. E ela continua ali, esperando. E então fica a pergunta: o que exatamente você já percebeu que se encerrou, mas ainda não teve coragem de deixar ir?